Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast A Voz da Escritura. Chegamos ao nosso 11º episódio. E hoje, seguimos nossa jornada pelo livro do Êxodo. Neste ponto da história, já vimos o povo gemendo em escravidão, o chamado de Moisés, o coração endurecido do faraó e as 9 pragas que Deus já havia enviado ao Egito. Chegamos à 10ª praga. O faraó, em seu orgulho, desafiou abertamente o Criador, gritando inclusive com Moisés: "Quem é esse Deus para que eu obedeça sua voz?" E a resposta será dada. E não é apenas mais uma praga. É um juízo final no Egito. É o ponto de encontro entre a justiça de Deus e a história da humanidade. Sentiu a profundidade? Esse episódio será mais do que falar da Páscoa. Será um estudo analisando a relação direta deste evento com a redenção da humanidade. Antes de entrarmos naquela noite de terror no Egito, eu quero que a gente volte alguns passos atrás. Você se lembra das 3 grandes perguntas que levantamos lá no primeiro episódio? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, como eu volto para casa. Você também deve se lembrar das respostas que o cristianismo nos oferece. Viemos do paraíso, da presença perfeita de Deus. Estamos aqui porque o pecado nos afastou e a nossa maior necessidade é encontrar o caminho de volta. Lá, desde o Éden, comecinho do Gênesis, Deus estabeleceu um princípio universal, uma lei cósmica que não pode ser desfeita. O salário do pecado é a morte. Lembra na conversa com a serpente? Já existia a afirmação clara: certamente morrerás. Eu sei que nós vivemos numa cultura que rejeita essa ideia de castigo e condenação. Queremos que Deus seja apenas amor, bondade, misericórdia. Mas a Escritura não nos permite ignorar. Deus é justo. E a justiça perfeita exige que a dívida seja paga. E essa dívida de sangue que toda a humanidade contraiu no pecado. O juízo não é um desejo de Deus, é a consequência inevitável da nossa separação dele. A morte é apenas o preço. É com essa lei da dívida pendurada sobre toda a humanidade que vamos olhar para a 10ª praga. O faraó disse: "Quem é esse Deus para que eu possa obedecer a sua voz?" E Deus irá responder. E para responder como juiz justo, ele precisa julgar de igual para igual, principalmente na questão do pecado. Lembre-se, o povo de Israel, que está prestes a ser liberto, não é santo. Ele não tem uma religião formada, eles estão misturados culturalmente com os egípcios há quase 400 anos e são, como toda a descendência de Abraão, pecadores. O faraó é pecador, o Egito é pecador, Israel é pecador. Todos estavam debaixo da mesma condenação. Não há distinção no juízo de morte. A 10ª praga, então, é a execução pública da lei universal da morte no cenário do Egito. Deus está respondendo a Faraó, mas também está provando a Israel e a nós: a vida pertence a mim e por causa do pecado eu a reivindico. Portanto, a sentença se declara na 10ª praga: a morte de todo o primogênito. Do palácio do Faraó, que se via como um filho dos deuses, até o primogênito da serva atrás do moinho. A sentença será aplicada de forma igualitária e implacável. Naquela noite, não havia negociação, havia apenas uma exigência: a vida do primogênito para saldar a dívida de sangue. E é nesse instante de terror e de justiça inegável que a misericórdia de Deus entra em ação. Aqui, Deus intervém com intensidade, de forma sublime. Se, como dissemos, Israel também era pecador, estava debaixo da mesma dívida de sangue e, portanto, sob a mesma condenação de morte que pairava sobre os egípcios. Como a justiça será feita e como o povo será liberto?
Deus não anula a sentença. Ele não ignora a lei. Ele é justo. Então ele providencia um substituto. Ele providencia um caminho para que a justiça seja feita e, ao mesmo tempo, a misericórdia prevaleça. Lemos em Êxodo, no capítulo 12, que dias antes da noite fatídica, Deus anuncia a Moisés os passos exatos a serem observados pelo povo. E assim nasce o protocolo da Páscoa judaica, que é um acróstico de redenção. Cada casa deveria lidar com a sua própria dívida. As instruções eram precisas: um cordeiro macho de 1 ano e sem defeito, perfeito. Por quê? Porque ele simbolizava uma vida sem culpa, entregue no lugar da vida que havia pecado. Ele era o substituto que o homem jamais poderia ser. O cordeiro seria sacrificado e o sangue deveria ser passado nos umbrais e nas vergas da porta. Não nas paredes, aleatoriamente, não no chão, mas na moldura da entrada, no batente, porque era por aquela porta que a vida ou a morte entrariam. Era o sinal visível de que o preço já havia sido pago ali dentro. Feche os olhos. Imagine a cena. Naquela noite de terror, o anjo da morte percorre todo o Egito. A exigência é a morte. E em cada casa, o anjo para e examina a porta. A sua função é executar o juízo de Deus. Se o anjo vê sangue na porta, ele entende que a dívida de sangue já foi paga. O requisito da justiça foi cumprido. O cordeiro que era perfeito morreu no lugar do primogênito, que era imperfeito. O anjo passa por cima. Pessah. Esta é a palavra em hebraico. E é o que hoje conhecemos como Páscoa. Ela tem o significado que o juízo passou por cima e não matou. Isso aconteceu não porque o primogênito israelita era melhor, mais santo, mais puro, mas porque o substituto já havia morrido em seu lugar. Se o anjo não vê o sangue, ele entra. Não havia substituição. Não havia pagamento. E o primogênito morre. A essência da Páscoa é essa. Em toda casa houve um corpo no chão. Ou era o primogênito, ou era o cordeiro. A vida foi trocada por vida. A Páscoa estabelece o princípio eterno de que a salvação do pecador é baseada na substituição e no sangue. Na manhã seguinte, o Egito, atingido em cheio em sua prepotência e arrogância, jaz em luto profundo. O faraó, que se via como um deus, chora a morte do próprio filho. É a rendição total. Naquela madrugada, cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, iniciaram uma marcha para a Terra Prometida. Essa é a grande saída, essa migração de grande quantidade de pessoas. É o que dá o nome ao livro que estamos estudando. Êxodo. O povo foi, enfim, liberto. Para Israel, a Páscoa se tornou, como dissemos, um memorial perpétuo. Era a certidão de nascimento de uma nação livre. Um momento de profunda reflexão sobre como a mão de Deus os havia tirado da escravidão. O rito incluía o sacrifício do cordeiro, o consumo de pães ázimos, pão sem fermento, e as ervas amargas. As lições eram claras, mas eram símbolos que apontavam para algo maior. O pão ázimo apontava a pureza. O fermento é frequentemente usado na Bíblia como símbolo do pecado, da corrupção e da influência contaminadora. Comer pão sem fermento lembrava também a urgência da saída, mas principalmente a necessidade de pureza, de deixar o fermento do Egito para trás. O povo precisava viver uma vida separada. As ervas amargas ressaltavam a memória, serviam para que o povo nunca se esquecessem a amargura da escravidão e do sofrimento. O sabor era um lembrete físico de quão miserável era a vida no Egito. O ponto teológico mais importante, contudo, é a repetição. A Páscoa era um rito de repetição anual. E você imagina por quê? Porque o sangue daquele cordeiro
não resolvia a dívida de forma permanente. Ela cobria a dívida por um tempo, mas o pecado permanecia. O sacrifício era insuficiente para redimir de forma eterna. A Páscoa era, em essência, uma sombra. Era como se, anualmente, Deus dissesse ao seu povo: eu os livrei do Egito, e vocês precisam repetir esse rito para que nunca se esqueçam que ainda precisam de um cordeiro perfeito. O verdadeiro sacrifício ainda está por vir. O rito da Páscoa judaica não era sobre o passado, era sobre a expectativa de um futuro em que a dívida seria paga de uma vez por todas. Era a promessa visual de um cordeiro que resolveria o problema do pecado e não apenas o problema da escravidão. Agora, damos um salto de mais de 1500 anos na história. O tempo do cordeiro se manifesta. A busca milenar, a repetição anual desse rito, encontra seu fim na declaração de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não era apenas um cordeiro, ele é o Cordeiro, perfeito, sem mácula, o primogênito de Deus, que se fez substituto. E o momento escolhido por Deus para o sacrifício final? A própria festa da Páscoa judaica. Jesus ser crucificado na comemoração judaica da Páscoa não era um mero acidente de calendário, é o cumprimento profético. A festa que apontava para ele agora se tornava o palco da sua morte. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus celebra a última Páscoa da antiga aliança com seus discípulos. Ao finalizar o rito da comemoração da Páscoa, afinal Jesus era judeu, ele pega o pão e o vinho, elementos que já faziam parte da ceia pascual judaica, e lhes dá um novo e definitivo significado. O pão agora representa o seu corpo, que seria partido. O vinho representa o seu sangue, que seria derramado na cruz, para estabelecer a nova aliança. E ele diz: fazei isso em memória a mim. Ao instituir a Santa Ceia, Jesus não está mudando o nome da festa. Está anunciando o fim do rito da Páscoa e o cumprimento do propósito desse evento. Enquanto milhares de cordeiros eram mortos nos lares de Israel, um único sacrifício, eterno e perfeito, ocorria no Gólgota, lá na cruz. A Páscoa judaica era um memorial para o livramento do Egito, com a promessa de um cordeiro futuro. A Santa Ceia é o memorial do sacrifício de Cristo feito na cruz, com a promessa de sua volta em glória. A crucificação ocorreu durante a Páscoa e é o sinal de que a antiga aliança tinha chegado ao seu ápice e ao seu fim, sendo substituída pela nova aliança. A grande verdade que a Páscoa do Êxodo e a ceia do Novo Testamento nos revelam é que não há mais dívida. Nós éramos o primogênito condenado. O juízo de morte estava sobre nós, porque o pecado está em nós. Não tínhamos como pagar, mas Deus providenciou o Cordeiro, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. A dívida de sangue foi paga, de forma eterna e completa. Não precisamos mais sacrificar anualmente. Não precisamos mais repetir o rito do Cordeiro. Não precisamos mais passar sangue na porta. Por quê? Porque o sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito, foi derramado uma vez por todas para pagar a nossa dívida. Quando a morte olha para nós, ela não encontra a nossa dívida, mas o sangue de Cristo. E assim, como o anjo da morte no Egito, o juízo passa por cima, porque o pagamento já foi efetuado. A nossa escravidão agora não é do Egito, mas do pecado, e ela foi rompida pelo sangue do Cordeiro. O caminho de volta para o paraíso, para a comunhão com Deus, está livre. No próximo episódio, veremos as consequências dessa libertação do povo de Israel. Vamos acompanhar a travessia do Mar Vermelho e as primeiras lições do deserto. Porque ser salvo é um milagre, mas aprender a viver pela fé é uma jornada.
que a voz do Cordeiro que nos libertou continue ecoando em sua vida. Obrigado por ouvir até aqui. Este é o podcast A Voz da Escritura.